Dinâmica, estudo de movimentos, segunda lei de Newton. Então, vamos revisar primeiramente os conceitos que a gente vem utilizando nas aulas anteriores. A primeira coisa que a gente estava discutindo era a primeira lei de Newton ou a primeira condição de equilíbrio. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo for igual a zero, o corpo está em equilíbrio de translação. Veja que somatório das forças resultantes igual a zero significa que o corpo ou está parado ou que ele está andando com velocidade constante. Um exemplo que poderíamos ter são as bolas andando com velocidade constante sobre uma mesa de bilhar onde o atrito não fosse relevante. A terceira lei de Newton, que é a lei que estabelece o par ação e reação, nos diz que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, que seria a ação, então o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, que é a reação. Ou seja, são forças de igual intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Revisão. Daí a gente aprendeu que força é uma grandeza vetorial. Então, se eu quero calcular a somatória das forças resultantes, eu tenho que decompor a força em componentes x e componentes y. A força resultante é a somatória de todas as forças. Note que aqui é uma equação vetorial. Não significa que eu posso somar F1 mais F2 mais F3. Eu tenho que pensar nos componentes de F1, F2 e F3. Então, quando eu calculo essa resultante e essa resultante é diferente de zero, eu sei que o meu corpo não está em equilíbrio. Ele vai ter o que a gente chama de aceleração. Então, quando que nós não estamos em equilíbrio de translação? Um carro acelerando uma rodovia, uma moto. Aqui temos um exemplo do próprio livro-texto de vocês. Um trenó descendo uma rampa inclinada. Tá? Significa o quê? Que quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, existe uma inclinação da reta. Essa inclinação me dá o que a gente chama de aceleração. Se existe aceleração, é porque a força resultante sobre o corpo certamente não é igual a zero. É diferente de zero, então existe essa aceleração. Um exemplo, forças motores de propulsão de um foguete. Eles são capazes de superar a força gravitacional. Então significa que, embora a força gravitacional desacelere o foguete, ele é capaz de chegar no espaço com uma aceleração. Conclusões. Quando há uma resultante de forças externas, ou seja, ela é diferente de zero, existe aceleração. Num corpo que está descrevendo movimento e retilíneo uniformemente variado, essa aceleração é constante. Tem sempre o mesmo valor. Que significa o quê? Que a velocidade cresce linearmente com o tempo. V igual a V0 mais AT. Então, no instante inicial tem um valor, ela vai se tornando crescente até atingir outro valor. O vetor de força resultante é igual ao produto da massa do corpo pelo vetor aceleração. Resultante igual a massa vezes aceleração. Lembra que por ser uma força, uma grandeza vetorial, eu tenho que pensar em componentes. Fx igual a MAx, F igual a MAy, Fz igual a MAz. Então, importante. Quando eu for aplicar a segunda lei de Newton, eu vou repetir o processo que nós estávamos treinados para analisar condições de equilíbrio. Primeira coisa é fazer o DCL, identificar quem é o sistema, a vizinhança, as forças que atuam no corpo que eu quero estudar. A diferença agora é que a força resultante não vai ser mais igual a zero, vai existir essa aceleração. Uma dúvida que surge é, posso incluir a aceleração no DCL? Não, lembre que DCL a gente representa apenas as forças que atuam no sistema. Então vamos ver um modelo bem simples de aplicação desses conceitos. Imagine uma mulher sobre uma balança que está num elevador acelerando de cima para baixo. Então, se eu considero positivo para cima, a aceleração dela está apontando para baixo com menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o passo número 1 é fazer o DCL da mulher. Então, existe uma força normal devido ao contato com a balança, a força peso. Note que a aceleração não pertence ao DCL, ela está desenhada do lado. Não posso desenhar a aceleração aqui no DCL, porque no DCL eu represento apenas as forças. Então, utilizando a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a zero, eu tenho mais N menos mg, vai ser igual a massa vezes a aceleração, que está na direção y neste exemplo. O próximo passo é resolver o problema. Então, qual o valor da normal, ou seja, qual o valor da leitura da balança nesse exemplo? Vai ser massa vezes aceleração, menos mg, eu passo para o lado direito da equação, mais mg. Então, eu tenho
Normal vai ser igual a 50 vezes 9,80 menos 2, porque a aceleração é igual a menos 2, porque o elevador está descendo. Isso dá igual a 390 newtons. O peso real da mulher é de 490 newtons. Então, a leitura da balança, quando ela está num referencial que está acelerado para baixo, ela é de um peso menor do que o peso real. Dizemos, então, que ela tem um peso aparente. Tá? Note que se, olhando para essa equação, se a aceleração do elevador fosse positiva, ou seja, se ele tivesse acelerado para cima, o peso aparente seria maior do que o peso real. Ok? E se alguém for lá e cortar o cabo que suspende o elevador? O elevador não vai cair mais com menos 2 metros por segundo ao quadrado, e sim com o valor da aceleração da gravidade, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se for igual ao valor da gravidade, ao invés de menos 2, notamos que o peso aparente é nulo, ou seja, a mulher flutuaria no interior do elevador. Isso é similar ao que vemos no avião 0G, que é utilizado para simular a microgravidade. Veja, não existe gravidade zero. O que existe é uma microgravidade, ou ainda em alguma parte da literatura, é referido como imponderabilidade. Então, como é que é realizado esse procedimento? Inicialmente, o avião está no voo estável, uma velocidade elevada de 810 km por hora. Nesse instante, a aceleração é de uma vez a aceleração da gravidade, 1g. Quando ele começa a inclinar em torno de 45, 47 graus, a sensação é de uma hipergravidade, que é maior que a sensação da gravidade, ou seja, tudo fica muito mais pesado. A hora que ele atinge a uma altura de perto de 8.500 metros, ele está aqui de novo na horizontal, com 390 km por hora. Veja que esse instante, que é um instante que demora de 20 segundos apenas, pessoal, ele tem a sensação de um peso aparente zero, como é o caso do exemplo do elevador, quando está em queda livre. Depois, quando ele volta a inclinar de novo para fazer a descida, ele volta a passar pela região de hipergravidade, tudo se torna mais pesado de novo. Daí ele atinge o voo estável. Note que esse processo é repetido diversas vezes no intervalo de 2 minutos. Então, quando a gente fala microgravidade, ele está atingindo valores de gravidade perto de 10 a menos 3G. Não é que ela é zero, ela é extremamente pequena. Por isso que ele nota aí a ausência de peso, né? Ele flutua. Veja, existem vários modos de você simular essa microgravidade. Uma torre de queda livre, por exemplo, no Japão existe uma torre de 490 metros, que em 11,7 segundos consegue simular 10 a menos 5G. Tá? Então é uma simulação de microgravidade. As aeronaves de voo parabólico, que é essa que nós acabamos de escrever, e os foguetes de sondagem. Tá bem? Então são simulações de microgravidade que demoram de segundos a minutos. Maiores informações sobre foguete de sondagem, eu vou convidá-los a ler um artigo que está na referência desse PowerPoint. Existem também simulações que duram dias de microgravidades, que são as espaçonaves. Em geral, nas espaçonaves, dias ou meses, elas chegam a atingir 10 a menos 6G, daí elas estão propriamente no espaço, e aqui está a referência que eu gostaria muito que vocês lessem. Ok? Gostaria também de acrescentar qual a importância dos estudos de experimentos em ambientes de microgravidade. Podem ser feitos vários estudos de processo que seriam mascarados pela gravidade, estudos na área de biotecnologia, pode ser feita a criação de novos materiais, a produção de medicamentos e o estudo de terapias similares. Bom, ademais, convido a todos a treinarmos e fazermos exercícios sobre a segunda lei de Newton. O Instituto Mauá de